E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, mais uma vez, eu estarei trazendo cortes de grandes investidores. E dessa vez o investidor escolhido é Luiz Alves Paz de Barros, possivelmente o investidor mais recorrente aqui no nosso canal quando se trata de cortes de investimento. E eu nunca trouxe a história dele com relação a uma ação, a ação da ALL, que virou a nossa querida Rumo hoje em dia. A ALL era uma empresa praticamente falida há alguns anos atrás. Ela estava numa situação complicadíssima e o Garantia havia praticamente entregado a empresa. Ela estava numa situação de extrema dificuldade e Luiz Alves teve uma participação nesse investimento. Eu peguei um trecho onde ele relata como funcionou basicamente esse investimento em ALL que depois virou a Rumo. A gente já trouxe diversas histórias do Luiz Alves, desde o investimento em Login, como o investimento também em Magazine Luiza, que foi extremamente bem sucedido. A estratégia de Luiz Alves é muito interessante, porque é uma estratégia de extremo risco. A gente vê que ele investe em empresas que estão praticamente falidas, empresas assim que estão valendo nada na Bolsa de Valores e acaba dando a volta por cima, fazendo excelentes escolhas nesses momentos. E a gente vê que o caso da ALL não foi diferente. Segundo ele fez uma reunião com investidores que tinham uma posição bem grande na ALL, uma posição bem relevante. Segundo ele, na Bolsa, mesmo a empresa falida custava em torno de 40, 30 e poucos reais, e depois ele recebeu uma notícia que havia ter direitos de subscrição da empresa a 2 e pouquinho. Ou seja, a empresa está cotada num preço tão baixo e depois você vê um direito de subscrição à frente a um preço mais baixo ainda, a maioria das pessoas ia ficar fora dessa bomba. Mas não foi o caso de Luiz Alves. Como ele é um investidor contrário, assim, que gosta de aproveitar grandes oportunidades, ele assumiu praticamente todos os direitos de subscrição, segundo ele mesmo. Ou seja, uma posição extremamente arrojada. São poucas pessoas que teriam coragem de realizar um movimento como esse. E segundo ele, todo mundo que vendia as ações praticamente achava que a empresa era uma bomba. Era uma empresa praticamente sem solução. Só que nessa hora as pessoas veem apenas os números da empresa. As pessoas não veem que existe a possibilidade de algumas outras pessoas verem como uma oportunidade esse preço baixo das ações e tomarem controle da empresa e botarem a empresa nos eixos. Foi o que aconteceu com a aquisição do grupo da Cosan, que colocou na empresa executivos de primeira linha vindos da Shell. Ou seja, basicamente esse investimento da Cosan salvou a ALL, que se tornou a Rumo, colocou a empresa em dia e hoje é uma das empresas que acumula extrema valorização desde esse momento em frente. Se todo mundo analisar o gráfico da empresa no Google, vai perceber que teve uma valorização muito forte do momento para frente, que é justamente esse momento de transição entre a ALL e Rumo. E segundo os relatos que a gente vê nesse vídeo de Luiz Alves, a gente vê que a empresa era extremamente mal gerida antigamente. As pessoas não tinham nenhum tipo de controle da empresa, a empresa estava basicamente muito mal administrada. E com a chegada de bons administradores, de uma boa gestão na empresa, basicamente a empresa foi transformada. E é justamente por isso que o mega investidor sempre olha o fator humano por trás das empresas, porque é justamente esse fator humano que vai tomar as decisões corretas para as empresas entrarem no eixo. É esses fatores humanos e decisões humanas que fazem a gente ver aqueles números muito bons nos fundamentos da empresa. Aqueles números não vêm à toa. Então a empresa foi basicamente recuperada. A empresa, de uma empresa quebrada que não tinha jeito, se tornou uma das empresas referência no Brasil e a principal empresa dominando totalmente esse setor de transporte ferroviário no Brasil. Ou seja, a gente vê que teve dois grandes visionários nesse momento, o próprio Luiz Alves e também o controlador da Cosan, tendo uma visão muito estratégica e muito arrojada
para comprar uma empresa em uma situação de extrema dificuldade e colocar essa empresa em dia. Então, eu vou passar aqui um trecho onde o Luiz Alves conta mais detalhes de todas essas negociações para vocês estarem a par de mais uma história do grande investidor. Enfim, pessoal, fiquem com o corte. Tem gente que você sabe que você vai pôr o dinheiro que vai sumir o dinheiro no dia que você comprou. Mas também dá para ganhar dinheiro desses também, porque é tão barato que ele vai precisar fazer uma fusão, uma incorporação, ele vai precisar comprar de você. Então também vale o risco de acontecer. A LL, você falou da Rumo. Eu, por acaso, eu tinha uma visita marcada, eu saí da Comgás, que ia pagar o dividendo e tudo, e já tinha uma visita marcada num fundo. Quando eu cheguei lá, o cara me falou, olha, a maior posição nossa é a ALL, que era o que ia virar Rumo. A ALL tinha tentado chamar uma subscrição a R$40 e nada, foi cancelado, foi devolvido o dinheiro porque não fechou. Mas só que ninguém sabia que a próxima subscrição ia ser a R$2,75. O papel da bolsa falido era 40, 35, 40. Tentou por 20 e pouco, e aí era 2 e pouco. E eu saí de lá, peguei o telefone para o Breno e falei, você conhece alguém na LL que conhece? Pô, eu tenho um amigo que perdeu tudo que tem na LL. Eu falei, então fala com ele para saber se ele perdeu e era bom de serviço, alguma coisa tinha... Ele falou, olha, a firma vai acontecer alguma coisa, não tem jeito, fica de olho e pode entrar. Então foi aí que eu garanti que ia comprar todos os direitos de subscrição. Eu comprei todos. Que a Cosan... Eu lembro, tinha os leilões na bolsa, leilão. Por falta de alguém que comprasse, porque não tinha solução. A LL não tinha jeito. Ela foi dada de presente pelo Garantia. O Garantia falou, entrego, não quero mais botar dinheiro nisso, porque é uma bomba. Eles já tinham entregado a Argentina e aí falaram, entrega o Brasil também para o primeiro passante. E, por acaso, a Cosan tem um grupo, a união da Cosan com a Shell foi uma coisa espetacular e apareceram executivos de primeiríssima ordem, com o rigor de investimento, de gasto de capital que a Shell tem pelo mundo inteiro afora. Então, em meses, eles aprendiam tudo o que precisavam saber de qualquer coisa. E o gastaram de muita coisa, a Shell sabia como fazer, e sabe até hoje. A Shell oxigenou muito, né? Os executivos que são chaves hoje são executivos que vieram da Shell, né? O Luiz Henrique, por exemplo. Todos são. E o que eles gostaram muito, né, esses executivos que eram muito bem preparados e gostaram muito, é que antigamente eles tinham uma angústia que eles sabiam o que fazer, mas qualquer coisa que fosse fazer na Shell demorava 10 vezes mais do que qualquer coisa. Quando chegou, esses executivos foram liberados de agir mais rapidamente, porque falava diretamente com o dono, né, que é o caso do Rubens, a companhia ganhou as duas coisas, né, a qualidade do processo e, ao mesmo tempo, a agilidade na decisão. E eu lembro que, no caso da LL com a Cosan, a LL fez um contrato tão ruim, mas tão ruim com a Cosan, do negócio de take or pay dos navios, né, negócio que no final eles deviam tanto para a Cosan que a Cosan praticamente comprou a LL pela dívida e subscreveu mais um pouquinho para ter o controle das ações. De tanto que os contratos antigos da LL, que era a operadora, com a Cosan, que alugou
os vagões, os trens para a LL não tinha condições de pagar nenhuma dívida sobre quem estava usando a linha dela, né? E acabou entregando quase que a companhia por essa dívida de um prestador de serviço, usuário de serviço dentro da linha dela. Por isso que esse negócio, quando fala de setor, é difícil você partir da linha de escolher uma empresa pelo setor. Você vê esse exemplo, entrou o pessoal da Cosan, da Shell, para tocar ferrovia, que estava sei lá quanto tempo aí com a LL, e porque os caras entraram, começou a melhorar todos os índices de eficiência ali dentro num setor novo. Ou seja, competência de pessoas é um negócio muito mais importante para definir o sucesso. Mas tinha uma outra pessoa. Antes disso, eles trouxeram o Júlio, que era o cara da Vale. O Júlio. Esse sim tocava, ele é bem tocado. É que ele é muito antigamente pessoal, ele briga com todos, mas de uma categoria até hoje, ele que dá as cartas. Exatamente, não é que antigamente era cheio de compra no Mato Grosso do Sul. Exatamente. Antigamente tinha um monte de especialista, um monte de especialista em PowerPoint, mas ninguém sabia tocar ferrovia. O Júlio, pelo contrário, era uma figura nada mercadológica, né, assim, do ponto de vista assim, de falar com o investidor, mas ele sabia operar uma ferrovia, que é o que faltava na LL. Era uma coisa assim, lastimável a operação da ferrovia. Né? O RE era melhor que a ferrovia. Né? Então, eu acho que essa mudança, né? E aí o impacto disso era assim, era imensurável, né? Acho que não dava para imaginar que era capaz de fazer uma revolução dentro de uma empresa do Garantia, né? Que era um exemplo de boa gestão, e que chegou um cara lá e fez uma gestão, realmente uma boa gestão na operação da companhia. Olha, veio um sujeito do Canadá para ensinar como que acelera a locomotiva. É a mesma coisa que um acelerador de barco, aquele manete de barco. Então você acelera o motor diesel que toca um gerador elétrico que toca o trem. E qual é a primeira providência? O sujeito é botar até o fim o acelerador e pronto. Então veio o homem do Canadá para ensinar todos os maquinistas da Rumo como que você puxa uma composição com economia de combustível. Em um mês de aula, a economia para aquele ano foi 285 milhões de reais de diesel. O diesel da época, hoje deve ser quase 1 bilhão. É baixinho. Aí o Lutz me perguntou, isso é significante? Alguém perguntou, mas isso é significante? O Lutz falou, Luiz, quanto é o EBITDA da Login? Eu falei, 280 milhões. Falou, então, essa é a economia nossa, é o EBITDA a firma que tem 30% do tráfego costeiro de containers no Brasil. Então, para vocês imaginarem quão significante é. É uma coisa espetacular. Isso dá para fazer um gancho desse assunto com a tal que sempre pergunta, qual é a próxima Ambev? Próxima Magalu? Qual que é a próxima? Não tem próxima. Cada companhia tem um risco específico tão grande, porque tem um CPF ali, tem uma pessoa específica, um momento específico, uma cultura corporativa que você pode até fazer uma certa analogia, mais ou menos, mas não tem próxima. Quando falam que, olha, falaram já no passado, várias vezes, Nova Ambev acho que era BR Foods que chegaram a falar. Ou a Nova Magalu, sempre tem aí uma Nova Magalu, nunca funcionou. Então é uma outra, essa aí é, como que é, falando de caminhão, corre que se lada, Bino, né? Corre que se lada. Tem uma nova tal, não tem. Pode ter alguma coisa até melhor, mas nova tal.